Evangelho de Mateus capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 16. E já fique perto de alguém que esteja sem a palavra, já mostre para ela, para que todos possam também acompanhar. É importante. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou com que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Amém? É isso também que você está lendo? É isso mesmo? Eu vou ler pela segunda vez então. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou com que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Amém? Já coloca a tua Bíblia agora sobre o teu assento, fecha os teus olhos agora, coloca as tuas mãos sobre o teu coração, e você vai falar para Deus agora com as tuas próprias palavras o que você veio buscar nessa tarde na casa do Senhor. Você vai falar para Deus agora como está o teu coração. Entrega a tua ansiedade, a tua preocupação, tudo aquilo que você ainda vai resolver nesse dia ou durante a semana. Se coloca agora na presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala de uma forma poderosa, no nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Eu quero que você aplauda bem forte. Aplauda bem forte a palavra de Deus. Toma o teu assento agora, pode sentar. Já olhe de lado, já olhe nos olhos dessa pessoa e fale assim para ela: não converse comigo, tá bom? E você também não converse com essa pessoa. Preste muito bem atenção. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, ele profetizou que os seus discípulos seriam entregues aos magistrados, seriam entregues aos governadores, seriam entregues até mesmo aos reis. Para quê? Para que dessem o seu testemunho, se apresentassem na frente dos gentios, para que falassem da obra de Deus em suas vidas. E essa palavra, amados, ela se cumpre na vida daquelas pessoas que têm ao Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Muitas vezes as pessoas elas vão buscar algo para acusar alguém que busca a Deus. Às vezes falam até para você assim: olha, essa pessoa só quer ser santa. Nós temos que ser santos sim. Nós temos que ser diferentes sim de outras pessoas. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus santo. Ele vai exigir de cada um de nós que tenhamos compromissos com Ele. E com certeza as pessoas que estão ao nosso redor, elas não vão compreender isso. A própria palavra diz
que as pessoas que não têm o Espírito, elas não compreendem. Aquela pessoa que é espiritual, não compreendem as coisas do Espírito. Por quê, pastor? Porque elas andam pela carne. E o exemplo que nós vamos trazer nessa tarde, de alguém que viveu literalmente, ele foi julgado por autoridades de Israel, ele foi julgado por governadores e foi julgado até mesmo por reis. E eu estou falando não só de Jesus, eu estou falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, amados, vai ter um momento da sua vida que o Espírito Santo o orienta para que ele viaje para Jerusalém. O próprio Espírito Santo já afirmava para o apóstolo Paulo que em Jerusalém ele teria tribulações, que em Jerusalém ele teria dificuldades, mas que era necessário sim estar em Jerusalém para que ele testemunhasse sobre o poder de Deus na sua vida. Vamos ver tudo isso então no livro de Atos dos Apóstolos. Procure aí. Você está no Evangelho de Mateus, você vai passar o primeiro livro, que é o Evangelho de Marcos, depois vai passar o Evangelho de Lucas, depois vai passar o Evangelho de João, e logo após você vai chegar no livro que nós vamos ler, o livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero que você procure o capítulo 25. Preste bem atenção. Capítulo 25, versículo 17. O apóstolo Paulo, ele foi preso por autoridades de Israel e foi entregue a autoridades romanas. Foi entregue a um homem chamado Festo. Ele governava uma das cidades. E veja o que ele vai dizer aqui, no capítulo 25, a partir do versículo 17. Procura aí. Amém? Quem encontrou? Diga graças a Deus. Diz assim: de sorte que chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. Olhem todos para cá. Esse governador, o Festo, ele estava mandando o apóstolo Paulo se apresentar diante do rei Agripa. Preste bem atenção. Quando alguém é levado ao tribunal, é necessário que haja um processo, sim ou não? E ele questionou aos judeus: olha, ele matou alguém? Não. Ele roubou alguém? Não. Ele fraudou alguém? Não. O que ele fez? Olha, ele está pregando que Jesus Cristo ressuscitou. Fazia mais ou menos uns 30 anos que Jesus tinha morrido. E aquele homem, ele pregava por A mais B: olha, aquele que morreu agora está vivo. Não ficava meio difícil de uma pessoa sem nenhum entendimento compreender isso? Mas preste atenção nisso. O nosso Deus é esse aqui. É esse que morreu lá na cruz, mas que nós também afirmamos por A mais B que ele ressuscitou, sim ou não? E para muitos é difícil de compreender, e eles tentavam alguma acusação. As pessoas no trabalho, por exemplo: ah, pastor, eu estou sendo perseguido. Às vezes é o vizinho, alguém mente, alguém fala algo contra você. Por quê? Porque você hoje segue a Jesus. Hoje você segue ao Evangelho. Esse homem aqui, que era um romano, ele falou: olha, a única acusação dele é que ele está pregando com uma pessoa que estava morta, agora está viva. Eu não estou vendo nenhum sentido em acusar esse homem.
Em Roma, naquela época, era como se fosse aqui no Brasil. Todos nós temos a liberdade religiosa. Você pode manifestar a tua liberdade de escolha, sem prejudicar o outro. Ele roubou alguém? Matou alguém? Não, ele está pregando Jesus. Então o problema é de vocês. Então aquele homem, ele queria passar aquele processo para o rei, mas queria acusar o apóstolo Paulo. Vamos ver aqui a sequência. Ele está agora diante do Agripa, aquilo que Jesus Cristo falou: eu envio vocês como ovelhas ao meio dos lobos, vocês falarão entre governadores e reis. Versículo 23. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório, com os tribunos e varões, principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. O Festo era aquele, governador. Então ele vai apresentar o apóstolo Paulo ao rei Agripa. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogá-lo tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Quando nós lemos a palavra de Deus, o próprio Pilatos, ele não viu nenhum delito em Jesus. Ele falou: olha, esse homem não tem delitos. Mas ele, pressionado pelas autoridades de Israel, ele levou Jesus para ser crucificado. Da mesma forma, esse homem aqui, o Festo, olha, eles dizem que esse homem é digno de morte, que não deve mais estar vivo. Mas eu, buscando na lei de Roma, eu não encontrei nenhum delito. E para mim passar esse preso, o processo, eu tenho que colocar algum artigo que esse homem possa encaixar, mas eu não encontro. Então ele já passa aquela questão, aquela dificuldade, ele passa para quem? Para esse rei. E por que que tudo isso era importante? O que é que isso tem a ver com a minha vida e com a tua vida? No momento que o apóstolo Paulo, tanto os reis como os governadores davam a oportunidade dele se defender, como é que ele se defendia, amados? Foi a forma que Deus encontrou para que os próprios reis romanos pudessem conhecer do Evangelho. Às vezes Deus vai levar você em lugares, às vezes acontece uma dificuldade na tua família de enfermidade. Aí Deus vai usar quem? Você, para orar, para aquelas pessoas que nunca ouviram a palavra, para aquelas pessoas que nunca ouviram falar em Jesus Cristo, pessoas que ainda estão na sua religião. E ele vai usar quem? Vai usar você. Então, o momento que o apóstolo Paulo tinha para se defender, como é que ele se defendia? Pregando a palavra de Deus. E ele só estava naquele lugar porque Deus permitiu. Ele só foi preso porque Deus permitiu. Vamos ver aqui no capítulo 20, vamos ver. Você vai entender bem por que que ele teve que viajar para Jerusalém e até mesmo ser preso. Preste bem atenção, capítulo 20, agora, vamos ler a partir do versículo 22, encontraram? Diz assim, ó: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há
de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que se me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhem todos para cá. Nós lemos, amados, um pouco mais na frente, que ele já estava preso. Mas, pastor, será que foi por acaso que ele foi preso? Não. Ele até já sabia, amados, por intermédio do Espírito Santo, o que ele iria passar em Jerusalém. Quantos falaram para ele: olha, Paulo, você vai sofrer em Jerusalém. Quando Jesus, ele falava para os discípulos que iria ser pregado naquela cruz, o que foi que o apóstolo Pedro falou? Não vai acontecer dessa forma. Mas não era da vontade de Deus? Então, muitas vezes em nossas vidas, amados, vai acontecer coisas que nós não esperamos. Deus, ele vai provar a tua fé em momentos difíceis mesmo. Serão em momentos difíceis. Para quê? Para que você demonstre que você confia em Deus. Falar que você confia em Deus em momentos bons é fácil, sim ou não? Você dá um bom testemunho aqui na igreja: olha, pastor, eu recebi um aumento de salário. Olha, pastor, eu comprei o meu carro, eu ganhei uma casa. Mas o que Deus vai provar a você e a cada um de nós é que você fale da palavra de Deus mesmo em momentos difíceis. Acontece muito isso, amados. Às vezes é o filho daquela pessoa que está doente, aí o médico fala que não vai ter mais cura, e quando Deus cura aquela criança, aquela mãe vai levar para o médico e falar: olha, Deus curou. Então é a maneira que Deus está usando até mesmo para levar a palavra até aquele médico. E ele vai ter que usar quem? Vai ter que usar eu e vai ter que usar você, da mesma forma que ele estava usando aqui o apóstolo Paulo. Vamos ver aqui, continuando, o versículo agora 36, procure aí, capítulo 20 ainda, versículo 36, diz assim, ó: e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Deus falou tão poderosamente ao coração do apóstolo Paulo que ele se despediu de todos. Ele falou: irmãos, vocês nunca mais me verão. Preste bem atenção nisso. A pessoa que prega a palavra, ela é como o apóstolo Paulo. Você prega em um determinado lugar, aí Deus manda você para outro lugar. Por isso, amados, que a pessoa ela não pode estar apegada ao homem. Porque quantas pessoas estavam apegadas ali ao apóstolo Paulo e nunca mais veriam ele? Iriam abandonar o evangelho? Ah, pastor, o senhor vai para outra igreja, eu vou sair da igreja por causa disso. É assim que funciona? Não. Você tem que estar alicerçado em Jesus. Esse aí vai sempre estar com você. O apóstolo Paulo passou muito tempo ali, mas teve um dia que Deus falou: olha, o seu tempo nessa cidade já acabou, você vai para Jerusalém. Vamos continuar aqui, ainda no livro de Atos. Hoje está muito fácil. Livro de Atos, capítulo 23 agora, procura aí. Ele está agora diante das autoridades.
religiosas, está agora diante do sumo sacerdote. Vamos ver aqui, capítulo 23, versículo 1. Quem encontrou, diga graças a Deus. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até o dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Olhem todos para cá. Você sabe muito bem que entre aqueles religiosos haviam duas facções poderosas: os saduceus e os fariseus. Qual era a diferença, pastor, da doutrina dessas religiões? A doutrina dos fariseus, eles acreditavam em anjos, eles acreditavam em seres espirituais, eles acreditavam na ressurreição, enquanto que os saduceus não acreditavam em nada espiritual. E o apóstolo Paulo falou: olha, vocês estão me julgando porque eu estou pregando que Jesus Cristo ressuscitou. Vocês não creem na ressurreição? Deus, Ele vai nos colocar em lugares, ou vai nos trazer situações em que Ele vai querer ver a tua fé, vai querer que você testemunhe da tua fé. Às vezes para um vizinho, às vezes para alguém que está com uma dificuldade. Deus vai usar você para pregar a palavra, para mostrar até mesmo o teu exemplo. A pessoa está com dificuldade de emprego, aí você fala: olha, já estive também desempregado, passei 4, 5 meses, passei 1 ano desempregado. Você pode falar para aquela pessoa em muitas oportunidades, amados. Aqui no versículo 11, procura aí, capítulo 23, versículo 11, olha aqui. Qual era agora a vontade de Deus para o apóstolo Paulo? Capítulo 23, versículo 11, ó. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo estava preso em Jerusalém, e Deus falou para ele: Paulo, não temas, fica tranquilo, porque eu estou na frente, apesar de você estar preso. Às vezes, amados, nós passamos grandes dificuldades e tribulações, mas Deus, Ele vai falar no nosso coração: não temas. Apesar de você estar enfermo, apesar de muitas vezes você estar em dificuldade financeira, não temas, eu estou com você. Não é que não tenhamos dificuldades, porque ou estando na igreja ou não, todos nós recebemos notícias difíceis, mas como vai ser a nossa reação, é isso que vai mostrar a diferença, como você vai reagir. A pessoa que não conhece a Deus e não sabe, não tem a convicção dentro do seu coração que Deus está na frente, ela se desespera, se entrega aos vícios, se entrega à prostituição, toma atitudes precipitadas, que vai até mesmo piorar a situação. A pessoa está numa dificuldade, aí ela faz a roubar, ao invés de quê? Ela buscar a Deus e saber que aquilo um dia vai acabar.
porque passamos por dificuldades, mas as dificuldades para Deus, principalmente nas nossas vidas, tem dia e tem hora para acabar. E aquelas dificuldades que você passa hoje, vai servir de quê para você? O teu crescimento espiritual. Ninguém cresce, amados, sem ter dificuldades. Muitas pessoas estão acostumadas apenas a momentos, podemos dizer assim, a bênçãos. Deus está me abençoando e me deu isso e me deu aquilo. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então ele fala para o apóstolo Paulo: olha, você já pregou em Jerusalém, agora você vai pregar em Roma. Você sabe muito bem que o livro de Atos, ele termina com a viagem do apóstolo Paulo para Roma. Não fala o que aconteceu em Roma, porque ele vai se apresentar segundo os historiadores, segundo a tradição, ele vai se apresentar diante do César. E essas acusações, ele vai ser absolvido. Ele não vai passar muito tempo preso. Ele vai ser absolvido. E a tradição diz que o apóstolo Paulo chegou até mesmo a pregar na Espanha. A pregação do apóstolo Paulo chegou até mesmo até nós em Fortaleza. Por quê? Quando você prega, mesmo em dificuldades, você pode ter certeza que não vai ser em vão. A tradição diz que ele morreu no ano 67, o apóstolo Paulo, mas depois de cumprir a sua missão. Eu quero finalizar aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, procure aí. Passe alguns livros aí, ainda no Novo Testamento. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Timóteo foi um dos discípulos do apóstolo Paulo. Ele continuou o trabalho. O trabalho, a missão do apóstolo Paulo era essa. Ele, como apóstolo, era fazer discípulos e ali naquele lugar erigir uma igreja e deixar para aquele discípulo cuidar daquele rebanho. Ele vai falar algo importante aqui para Timóteo, e isso serve para mim e para você, amados. É como se o apóstolo Paulo escreveu essa carta para mim e para você agora. Você que tem Jesus como teu Salvador. Olha o que ele diz agora para você. Tu, pois, capítulo 2, a partir do versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão limitar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém? Então ele estava passando essa grande responsabilidade para Timóteo. Timóteo, tudo aquilo que você aprendeu, meu filho, todos os testemunhos, todos os milagres que você presenciou, Timóteo, ensina a outros, Timóteo. Fortifica-te na graça. O que é que simboliza isso, pastor? Busca na palavra, ora, Timóteo. Aquele que luta não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. As coisas do mundo querem atrapalhar o teu crescimento espiritual. Preste muito bem atenção nisso. O que é mais importante para você? As coisas de Deus ou as coisas do mundo? Você tem que observar isso. Porque o que ele diz, olha, aquele que milita tem que fazer a coisa certa, não pode se embaraçar, porque a vontade do diabo é embaraçar você. Você está firme na casa do Senhor, aí tem algo ali que atrapalha a tua vida, aí você se embaraça.
A pessoa que se embaraça, ela não sabe mais se vai para frente, se vai de lado, ela fica atrapalhada. Ele fala: Timóteo, fica firme. Aquilo que você aprendeu, Timóteo, começa a ensinar. Faz discípulos, Timóteo. E Timóteo observou bem isso. É tanto que o evangelho chegou até cada um de nós e vai se expandindo, amados. Quem ele vai usar a partir de agora? Levanta a mão, quem ele vai usar agora? Quem é que Deus vai usar a partir de agora? Levanta a mão assim, com convicção. Ele quer que você tenha essa convicção. Ele vai usar você. Porque Deus, ele não chamou você só para ficar sentado na poltrona da igreja, não. Ele quer usar você. Ele quer que você também dê o testemunho. Pode ser em Jerusalém, pode ser em Roma, pode ser no Serve Luz, pode ser em Fortaleza, no Eusébio, onde você estiver. Ele quer usar você. Para quê, pastor? Para que mais pessoas conheçam do evangelho. Agora, pregar o evangelho não é só falar, não. É dar um testemunho. Teve um rapaz que ele veio conversar comigo: pastor, eu fui para uma entrevista de emprego e a pessoa lá falou que eu não posso lá na empresa dizer que eu sou evangélico, não. Por quê, irmão? É porque os evangélicos que trabalhavam na empresa só deram mau testemunho. Mau testemunho. Os evangélicos que trabalhavam naquela empresa diziam ser evangélicos, mas só deram mau testemunho. Você fala que é evangélico, aí você dá um mau testemunho ali na tua rua. O que é que vão dizer da igreja? Porque você está falando uma coisa e está fazendo outra. O nosso testemunho, amados, não é só de falar, é no nosso dia a dia. Se você comprou, pague. Se você prometeu, cumpra. Ele quer que você mostre personalidade. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então tem muitas pessoas, milhares delas, que estão convencidas de que Deus é poderoso, de que o único caminho é Jesus, mas se converter todo dia, nós temos que nos converter. Todos os dias temos que tomar atitudes. Todos os dias Deus vai provar você em algo. Todo dia Deus vai provar você, para que você demonstre o teu testemunho. Amém? E quem vai ajudar você? O Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos todos ficar de pé? Fique de pé e aplauda bem forte. Aplauda bem forte a palavra de Deus nessa tarde. Oh, glória!